Pareceu que me estavam com uma faca a cortar carne. É real. A dor. A fibromialgia é um camaleão. Ela anda por todo lado. Diverte-se no nosso corpo. Há muita gente lá em casa a precisar de se defender e não sabe defender. Eu tinha que saber defender-me. E consegui. Olha para lá. Conseguia beijar as mãos. Que não me doíam. Isso depois de ter tomado inchadas. ceticolina. É isso que estamos a Certo, dizer. doutor. Muito bem. Comecei a socar-me. Tum, 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 nada me doía. Mas o que é isto? Peguei no aspirador. Já agora quero ver até onde vou. Isto tem sido muito grave para a classe médica que desconhece esta patologia. O doente fica intoxicado de fármacos que não atuam na fibromialgia. Mas que tem outros efeitos colaterais. Ora, aí que é lhes que fazem está. mal. Desconhecem que o que é preciso é atacar a parte cerebral. Justamente. É lá que existe a doença. Essa inflamação no cérebro faz com que as pessoas tenham uma percepção da dor amplificada. Doutor, bastava que a classe médica aceitasse isto que eu agora vou dizer. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. O meu nome é Pedro Choi, sou doutorado em Medicina Chinesa, pioneiro em Portugal, com mais de 40 anos de experiência e várias centenas de milhares de casos tratados. Hoje trago-vos à conversa a doutora Margarida Neves, que é presidente do Núcleo de Intervenção e Apoio à Fibromialgia, que vocês encontram no Facebook sobre a denominação Fibromiálgicos Unidos pela Saúde. É uma senhora que nos impressiona pela sua capacidade de falar, pela sua resiliência, pela sua força e espírito combativo e que tem opiniões muito fortes em relação à maneira como os profissionais de saúde lidam com a fibromialgia. Além disso, vai poder explicar-nos como é que é sentir-se na pele de uma pessoa fibromiálgica, facto extremamente importante, porque as pessoas precisam de perceber o que é de facto a fibromialgia e como é que um ser humano fibromiálgico se sente. Doutora, muito Olá, bem-vinda. boa tarde, doutor. Antes de mais nada, muito obrigada por Eu me é que ter agradeço. trazido. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. E antes de começar, queria agradecer profundamente ao Dr. Pedro Choi este convite, porque não há dúvida que os doentes costumam dizer, todos, sem exceção, só consegue entender a fibromialgia quem é portador de fibromialgia. Mesmo familiares mais próximos não conseguem. E vai dar uma volta, isso passa-te, porque quando estamos mesmo mal, não enganamos ninguém. Eu própria costumo dizer, basta olharem para a nossa cara, como é que as pessoas não entendem? Ficamos deformadas, os olhos não abrem, não conseguimos falar. Eu já uma vez fui de ambulância para uma urgência, fui de maca, parecia que estavam a caminhar com a ambulância por cima de pedras, pedregulhos, tudo me magoava. Cheguei à urgência, tentaram falar, fazer as perguntas habituais e não conseguia falar, não conseguia abrir os olhos. As médicas que me observaram, eu própria também fiquei muito admirada e depois repetiu-se algumas vezes. Eu entrava na urgência com 4,3 de tensão arterial. 4,3. Não é normal para nenhuma doença. Como é que conseguem dizer que é ou psicossomático, ou psicológico, ou vai dar uma volta que isso passa-te? Então as pessoas não veem o nosso estado. Não veem que não conseguimos levantar de uma cadeira. Eu estive 2 anos paralisada numa cama que eram os meus filhos que me ajudavam, um de cada lado, a ir à casa de banho. E por causa disso, aproveito já, coisa rápida, eu fundei a primeira Academia de Ginástica do Porto, a Academia Gimnoarte de Brasília, com 520 metros quadrados. Eu tinha uma paixão, que era fazer qualquer coisa parecido com o Fame. É muito conhecido de toda a gente, é uma série. Sim, eu lembro do Fame, é pronto. uma série do meu Eu tempo. adorava aquela série, não perdia uma. E consegui um grande ginásio, restaurante, sauna, cabeleireiro e a parte maior virada para os corredores, pus arte. Galeria Nazoni, que eu oferecia aquele espaço para ter lá arte.
Isso já foi antes de ter fibromialgia? Antes da fibromialgia, Certo. e foi por causa da fibromialgia. Primeiro Certo. arranjei um representante que ficou lá, só me fez asneiras. Depois contratei um professor de educação física para orientar a parte gímnica, só me fez asneiras também. Acabei por vender. De qualquer forma, esta ideia também nos dá a noção de que, enquanto a fibromialgia não apareceu, conseguia fazer muito e muito e muito. Tudo. Agora consegue fazer muito para quem tem fibromialgia. Não parava. Mas, doutor, eu recordo-me, só arranjava um escadote, a minha casa precisava de ser pintada, eu não arranjava ninguém, eu até despintei. Eu nunca servi para estar parada. Tinha muitas coreografias para fazer, não só na escola, como também na própria academia. Chegava a acordar à meia da noite, lembrava-me de uma ligação de um movimento ao outro, levantava-me e ia escrever para não me esquecer. Coreografias. Eu constou-me que teve um papel muito importante como professor de educação física no trabalho de Rosa Mota, sim, nossa foi o meu grande orgulho. Foi o meu grande orgulho. Ela entrou para a escola secundária e primeiro e segundo ano dela foi minha aluna. Eu observei que ela era uma aluna diferente das outras. Mandava fazer um bocadinho de corta-mato, vai dar a volta, passa-se os pavilhões, bem, a distância dela com as outras colegas, enquanto as outras faziam 3 voltas, ela fazia 5. É impressionante. É impressionante. Mas outra coisa mais curiosa, tinha o hábito, quando os alunos chegavam, quando cortavam a meta que eu tinha estabelecido, de verificar as pulsações. A Rosita chegava ao pé de mim como se nada fosse. Eu, toca de ver a pulsação, nunca passava dos 60, depois de correr, nem cansada estava. Eu cheguei a pensar, bem, estou enganada, chamava um colega meu, que era o João, anda aqui ver, esta miúda não entendo, não passa dos 60, já repeti a prova já na semana passada, agora outra vez. Ela não se cansava, até que eu um dia disse-lhe, Rosa, tu tens valores que eu própria não sei atingir até onde vão, mas só sei que eu aqui, como tua professora aqui na escola, não consigo elevar-te ao ponto que tu podes atingir. Portanto, tu tens que frequentar um clube, qualquer coisa. Na semana seguinte veio-me dar uma boa notícia. Doutora, falei com os meus pais e eles deixam-me ir para o Foz. E foi Foz ela... era um clube de atletismo. Clube. Os meus pais deixaram-me ir para o Foz. Pronto, ótimo, porque eu aqui é uma vez por semana que eu estou a aula, não posso fazer nada, tens as outras colegas. Pronto, o que é que aconteceu? Claro que vi que ali tinha um prodígio e havia, ao fim de cada ano letivo, havia atividades gímnicas, corridas, etc. Bem, a Rosa Mota, logo no primeiro ano, primeiro lugar, mas uma grande vantagem das outras alunas, de todas as escolas. Segundo ano, outra vez a mesma coisa. Bem, no segundo ano já tinha lá os abutres dos clubes da zona e ela apanhou as minhas palavras até hoje, tenho a certeza que ela nunca esqueceu. Disse, Rosa, cuidado, estes senhores que tu aqui vês, que te querem falar, querem-te apenas apanhar o que tens de bom, mas para o bolso deles, não é para ti, não é para te levar a ti. Está bem, doutor, está bem, está. A Rosa Mota sempre foi uma senhora que nunca se deixou encantar pelas palminhas e medalhinhas. Recordo-me que no dia em que ela chegou em primeiro lugar às Olimpíadas, estava eu e a mãe ao telefone, as duas a chorarmos de alegria. E claro, eu e a mãe, não me esqueço. O país inteiro emocionado. Portugal certo. Foi um orgulho. Com essa vitória extraordinária. É verdade, é verdade. Nossa Rosa Mota. É mesmo. Tive muito orgulho e, curiosamente, ela ia à minha escola e dizia aos meus alunos, a vossa professora foi minha professora também, não é só vossa. Doutora Margarida. Já agora, se me permite, uma coisa muito rápida. Tive outro orgulho. Comecei, já na Academia Gimnoarte, a fazer as minhas coreografias, com todo o gosto. Eu costumo dizer, eu faço o que mais gosto e pagam pelo trabalho que faço. Eu nunca soube o que era trabalhar, sempre fiz o que mais gostava. Extraordinário. Danças contemporâneas, jazz. A dança jazz para mim era uma loucura. Eu quando vejo agora na televisão, naqueles postinhos,
aquelas danças, meu Deus, o que eu já fiz. Mas pronto, parei. A academia teve que parar. Agora, o que eu ia dizer, na academia, eu tive um aluno, um rapaz, misturado com as meninas, eu perguntava-lhe, Paulo, onde é que tu treinaste? Em lado nenhum. Que estás a começar comigo? Estou. Ó menino, então toca a fugir, toca a subir, tu vais longe. Daqui fui para a Gulbenkian. Da Gulbenkian passou para coreógrafo da SIC durante muitos anos. Muito bem. São estes orgulhos que me Sem fazem, dúvida. Eu entendo que me dão perfeitamente. gosto. Mas gostaria de Certo. ouvir a sua opinião, que eu já sei, já ouvi em off, em relação àquilo que os médicos em geral, sobretudo os portugueses, pensam da fibromialgia. É com muita tristeza que eu vou dizer o que vou dizer. Porque custou-me muito também ouvir essas tristes mensagens vindas da classe médica. Ouvi muitas asneiras e eu, conforme ia progredindo na doença, eu própria queria saber para mim própria, para me saber defender. Eu tinha que saber defender-me e consegui. E é muito Não- importante estas coisas que está a transmitir, Exatamente. porque há muita gente lá em casa a precisar de se defender e não sabe defender, porque as pessoas estão muito Não sabe. fragilizadas. Eu próprio, que não sou fibromiálgico, tenho tido uma batalha no sentido de fazer com que as pessoas entendam os fibromiálgicos e que os respeitem melhor. Mas é que continua, os por favor. médicos, eu vi isto de um médico reumatologista. Os doentes fibromiálgicos, eu levo honorários mais elevados para os doentes fibromiálgicos porque dão muito trabalho e são muito chatos. Doeu muito. Sim, Mas é que esse teve a coragem de me dizer nos olhos. claro. Mas no nosso país há centenas a pensá-lo e também a dizê-lo às próprias doentes, que saem de lá lavadas em lágrimas, Claro. com aquilo que ouviram. E o mais grave é quando dizem frontalmente com os próprios familiares, e os familiares já estás a ver, até o doutor disse isto, o doutor disse aquilo. Não se faz. É cruel demais Concordo. dizer isso a um doente que sofre. É real a dor. Não faz de conta para ninguém. A mim também me parece absurdo que eu até entendo uma pessoa que viu uma pessoa fibromiálgica na vida, penso que há ali qualquer coisa, uma pessoa que viu muitos. É absolutamente estranho que as pessoas percebam que aquele padrão se repete sistematicamente, Sim, sim, sim. mesmo que as pessoas não entendam a razão, que é aí que está a questão, as pessoas não entenderam a razão da doença, E isso nem procuram saber. é diferente de negar a existência da doença. Porque se a doença vê-se, se a gente vê que o chão está molhado, deve ter chovido, não é? A água não apareceu do nada, não nasceu da terra. Portanto, se aquelas pessoas têm aquele conjunto de sintomas que são idênticos em milhares e milhares de pessoas, tem que haver uma razão para ela, não pode ser inventada. E ainda hoje eu ouvi um médico dizer-me que fibromialgia é psicossomático, e já sei que também não gosta nada de ouvir Nem pensar. essa designação. Nem pensar. Claro. É o que se chama falta de respeito pelo doente. Muito bem. Falta de respeito. O doente não é cliente da classe médica, é doente. Concordo. Por isso mesmo é que o respeito é fundamental. Temos conhecimento de um médico muito conhecido em Lisboa. E ainda há dias ouvi uma doente, fui lá, não sabia, indicaram-me que era dos melhores de Lisboa, mas então, gostou, não gostou? Eu estive lá 5 minutos, ele nem sequer olhou para mim. Ouvi, isto há dias. Mas não foi a única. Desse médico já ouvi centenas, para não dizer milhares. Infelizmente, o doente, pronto, passa por isso, lamentavelmente. Agora, o que tenho obrigação de dizer é que sinto-me representante dos doentes, porque sofri muito. As dores eram parecidas. Eu dizia, eu vivo no matadouro, estou a ser esquartejada a sangue frio. Parecia que me estavam com uma faca a cortar carne. Eu já ouvi outras pessoas dizerem essa expressão. Uma que é muito, muito, muito usada é passou-me um trator por cima do corpo. Essa quase todos dizem. Também já ouvi. Passou-me cá um caminhão, um trator. Outra é, estão-me a espetar pregos, eu senti-os bem por baixo dos meus pés, eu tinha que pôr o pé lateral, assim, com a palma do pé para lado, porque eu não conseguia fazer isto. Era nitidamente vidros partidos. Estavam ali espetados. Ora, ao colocar o pé, é evidente que doía muito.
Mudei de calçado, não adiantava. Porque a palminha do pé tinha que estar ali do sapato. Então andava descalço e com os pés assim. Mas a dor existe sempre. Porque eu costumo dizer, a fibromialgia é um camaleão. Da cabeça aos pés, ela anda por todo lado. Diverte-se no nosso corpo. E o mais grave, ao divertir-se, ao fazer o seu percurso, estaciona por X tempo e depois vai de vela outra vez fazer o seu passeio. Isto tem sido muito grave para a classe médica que desconhece esta patologia. Porque confiam nos médicos. Estou terrível, estou cada vez pior. Pronto. Solução da família. Vai, tens que ir ao médico. O médico não resultou com estes medicamentos, com outros. E o grave é a mistura. Morfinas, opiáceos, tramadol, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Eles experimentam tudo. O doente fica intoxicado, completamente intoxicado, de fármacos que não atuam na fibromialgia. Mas que têm outros efeitos colaterais Ora, aí que lhes é que fazem está. mal e que criam outras doenças Não há associadas. médicos que, ou antes, há poucos, felizmente há poucos, mas ainda há, desconhecem que o que é preciso é atacar a parte cerebral. Justamente. É lá que existe a doença. É essa a grande Porque há- novidade do conhecimento. Mas isso em já não é relação de à agora, fibromialgia. já nos últimos anos. Eu, por Sim. exemplo, na PDF, sempre defendi isso. Eu sempre fui contra, desde 2002, sempre protestei que a fibromialgia não é nenhuma doença reumática. Mas sabe que É agora neurológica. há evidência científica. Ah, Ou sim, senhor. seja, por é. PET scan, o PET é um exame que se usa para diagnosticar metástases de cancros. Certo. Mas o PET scan demonstra nos fibromiálgicos neuroinflamação. E neuroinflamação a partir de umas células especiais chamadas microglia. E essas microglias Muito bem. estão hiperativas no cérebro fibromiálgicos, cérebro. que é um sinal de inflamação àquele nível. Mas no cérebro. No cérebro. E o que é que a classe médica faz? Dão anti-inflamatórios porque o corpo está inflamado. Certo. Quando não há nenhuma inflamação no corpo Ou seja, de nenhum doente fibromialgia. traduzindo para que as pessoas lá em casa percebam, essa inflamação no cérebro faz com que essas pessoas sofrem disso, tenham uma percepção da dor amplificada. Muito. Como se 5 tivessem um vezes mais amplificador. do que uma pessoa normal. Por isso é que sente pregos nos pés quando Cansaço, são coisas exaustão. normais. Ou seja, porque eu já disse várias vezes noutros podcasts que a gente não sente com o corpo, a gente não vê com os olhos, a gente não ouve com os ouvidos. É o cérebro que faz isso tudo. Ora, se ele tiver um erro de interpretação, uma coisa minúscula transforma-se num elefante ou num dinossauro. Exatamente. Um dinossauro com dentes muito fortes e que picam. E isso é uma das coisas que é muito importante, como já ouvi da sua boca também, fazer chegar à classe médica para que, porque eles são a via para o doente chegar ao tratamento. Mas continue, por Doutor, favor. bastava que a classe médica aceitasse isto que eu agora vou dizer. Porquê é que o cérebro está em disfunção? Porquê é que está a funcionar mal? Porque os neurotransmissores que levam as ordens para o cérebro, com o desgaste físico e emocional do doente, vão ficando com os seus déficits de atuação. Eu costumo até fazer desenhos que os doentes costumam perceber muito bem, que tenham, feitos por mim os desenhos, mas eles percebem bem. Neurotransmissor, precor, e com a dita deficiência de excesso de trabalho, porque há uma história de vida dos doentes que são comuns. A história é comum. Porquê? Perfeccionistas, hiperativos, hipersensíveis, metem-se em tudo, como eu disse há pouco, fazem tudo, nunca dizem que não a nada, não sabem dizer não. Mesmo contrariando a sua própria vontade, não querem, mas fazem. Porque não querem ser mal interpretados pelos filhos, pelos maridos, pela família toda. Não querem. Então, fazem, até que chegam ao desgaste. Isso, com o tempo, vai realmente provocar a tal deficiência dos neurotransmissores. Ou Doutor seja, Maria, a ordem... desculpe fazer um pequeno parênteses. Sim. É porque essa deficiência de neurotransmissores também explica a depressão. Porque a falta de 5-hidroxitriptamina ou serotonina a nível do cérebro
na fenda sináptica, na zona de junção do neuroefetor com o neurotransmissor. Só essa ausência é suficiente para induzir duas coisas. Uma é depressão, outra é apetite para os doces. Há vários medicamentos, agora foram retirados, mas houve vários medicamentos no mercado para tratar o apetite para os doces, que o mecanismo de ação era aumentar a serotonina na fenda sináptica. Tinham nomes, posso dizer que também já não estão no mercado, um chamava-se Isomerido, outro chamava-se Minifaz. São fármacos que eram vendidos só para emagrecer, foram abandonados porque faziam hipertensão pulmonar. Não foi porque eles fizessem outro tipo de efeitos negativos, foi por essa razão. E explica também a fadiga, ou seja, a fadiga, na prática, passa-se mesmo a nível cerebral. E a causa é a mesma, esta neuroinflamação. Mas continue, por favor. Era só um parênteses. O doutor falou na fadiga e já agora esclarecia uma situação. A fadiga vem da particularidade do doente estar a usar maior atividade do que aquilo que o cérebro consegue dar a resposta, do que aquela... Lá está, o que eu disse há pouco. O cérebro responde 3, 5 vezes mais do que aquilo que pode oferecer ao doente. O doente exige, continua, no dia seguinte não se levanta. É que não se levanta, porque o doente teimosamente fez, e é isso que eu estou sempre a pedir aos doentes. Digam que não, aprendam a dizer não. Arranjem um equilíbrio. Não, não e não. Depois dizem-me que eu sou preguiçosa. Deixem dizer, arranjem tampões, não ouçam. Ouçam uma música, relaxem, descontraiam, aprendam a ler coisas que gostem, ouçam uma telenovela, mas gostem de vós. E já agora não permitam que... a doutora Maria está nesse tom, poderia dar conselhos lá para casa de como é que as pessoas podem ajudar-se a melhorar ou a superar ou a conviver com a sua fibromialgia. Ora bem, primeiro, como eu estava a dizer agora, e repito, primeiro tem que aprender a gostar deles próprios. Eu sou eu, tenho direitos. Há que aceitarem, quem não aceita, paciência, tenham pena. Primeira coisa. Porque o doente tende sempre, há uma frase que eu ouço sempre dos doentes, tenho saudades de mim próprio. Porque eles adoravam ver-se como eram. Ativos. Entendo. Faziam tudo, ajudavam toda a gente. Só que eu digo, isso era no passado, agora não, vocês agora são doentes crónicos. Ou defendem-se, ou correm o risco de ficar agarrados a uma cama. E aí já os assusta, agarrado à cama, não, isso não. Mas eu tenho, uma pessoa por vezes tem que ser dura para que o doente ganhe a noção daquilo que lhe pode acontecer. Aí está a falar de uma parte que é a relação do doente com as pessoas que os rodeiam. E diga estratégias para essas pessoas conseguirem chegar a esse ponto. Muito difícil. Porque essas mesmas pessoas estão habituadas àquela pessoa do antigamente. Entendo. Tu nunca foste assim, tu nunca estiveste parada. Tu sempre foste ativa, ias às compras, armavas a casa, agora não faz. Tu agora estás uma preguiçosa. Dizer isto a um doente fibromialgico é terrível. Porque o doente não pode mesmo. As dores são muito limitativas. Já agora, pelo menos as pessoas que nos ouvem lá em casa, não só os fibromialgicos, mas os familiares, não insistam com essas pessoas. Àquilo que nós estamos aqui a dizer. Não insistam, ajudem esses doentes. Justamente. Eles precisam de ajuda e essencialmente de outra coisa, porque eles já sofrem o suficiente por não poderem ser quem foram. Precisam de carinho, de companhia. Não os deixem sós, porque infelizmente já temos muitos casos, não queria exagerar, mas alguns de suicídios. Entendo perfeitamente. Temos. Ainda há pouco tempo, há coisa de um mês, tive conhecendo mais uma que pertencia, era sócia da APDF e doeu-me muito, porque era das mais sofridas. E por falar em mais sofridas, é muito importante eu dizer uma coisa agora novamente para os médicos. Os médicos desconhecem duas situações referentes à fibromialgia e que são duas situações super importantes. Primeiro, um doente fibromialgia, isto também é para os doentes e familiares, e médicos, claro, que os médicos, repito, desconhecem isto. Não leem, não lhes interessa, têm muito trabalho, como eles dizem, dá muito trabalho, porque já estudaram o suficiente na faculdade, não precisam de mais. Estudaram, memorizaram,
É para o resto da Eu vida. estudo todos os dias. Doutor, Todos mas os isso é o dias. doutor Pedro que faz isso. E os outros? Saem tarde de muitas consultas, vão para casa ler o jornal, pronto, cada um faz o que quer, não é? Agora, o que precisam os médicos de saber, super importante. Repito, médicos e doentes. A fibromialgia, ou seja, os doentes fibromiálgicos, não têm todos a mesma incapacidade. Os Certo. doentes fibromiálgicos não são todos iguais. Concordo. Há 3 níveis, 3 graus da doença fibromialgia. E que a doutora Margarida é da opinião que os médicos não sabem esses graus. Certo ou errado? Não. Muito bem. A última Continua, vez que por favor. entrei, há cerca de um ano, entrei num bloco operatório, eu disse lá ao enfermeiro e vinha-me tirar a temperatura, não tenho temperatura porque sou doente fibromiálgica. Uma coisa que os médicos também não sabem. Um doente fibromiálgico raramente ultrapassa o 36, 36,5. Quando fui a Covid, foi um rega-bofes, toda a gente se admirava a medir-nos a temperatura. Ninguém tinha mais que 35 e quase sempre não saem dali. 34, 35, 35,5. Não fazem temperatura. O porquê ainda é a não investigar. A razão ainda se desconhece, mas que é um facto real, é. Eu tenho uma teoria para isso. Ótimo. Acho que tem a ver com Eu já a li algumas inflamação versões. neurológica e a inflamação cerebral. Sim, Porque mas já há 2 ou 3 versões sobre Ok, isso. então eu não conheço as outras. Esta é só uma teoria minha. Pois, A mas minha há. teoria é do sistema nervoso Tudo central que seja. na regulação na sensibilidade da regulação da temperatura. E como há um erro da sensibilidade, tal como na dor, há uma sensação excessiva de dor, o cérebro tem uma noção excessiva de temperatura. Então reduz para compensar. Parece-nos que Mas estamos com continua. 40 graus. Sim. Eu comprei 3 termómetros, pensavam que estavam todos obrigados. Uhum. Até que um dia perguntei a um médico, que foi o tal Dr. Fernando Morgado, que faleceu, neurologista, e ele é que me explicou, por isso é que eu... Mas eu até gostava que me ensinasse as outras opções que É eu isso, não é sei. isso. Não, é fundamental. Muito bem. Portanto, doente fibromiálgico tem 3 graus, 3 níveis da doença. Mínimo, médio e grau severo. Poucos médicos conhecem disto. Como eu estava a dizer, a última vez que entrei num bloco operatório, quando me disseram, pronto, temperatura, não tem temperatura, e diz-me o anestesista, normalmente são os cirurgiões e os anestesistas que conhecem, os únicos, os outros, zero. E então eu disse, não faço temperatura. Doutora, eu tenho cerca de 100 doentes, e tenho doentes que fazem a temperatura sim. Então só se forem os grau mínimo. Outra novidade para este médico. Grau mínimo. Mas eu não sabia que a fibromialgia tinha graus. Mínimo, médio e severo. Nunca ouvi falar nisso, doutor. Então investigue, por favor. Porque há muitos livros, muitas publicações a falar sobre isso. Doutor Maria, deixa-me fazer um parênteses porque é importante Certo. para as pessoas lá em casa e sobretudo para os fibromiálgicos. Sim. Qual é a importância de um fibromiálgico não fazer temperatura? A importância é que pode estar com uma infecção Muito grave. que o pode matar Exatamente. e não ter diagnóstico. Exatamente. Ou seja, é muito grave. Por regra, em medicina, se uma pessoa tem sinais de infecção, mas não tem febre, presume-se que não tem. Ou que pelo menos não tem infecção bacteriana. Mas há muitos casos. Okay? E uma pessoa pode estar a fazer uma infecção grave e não ter temperatura. Assim, é importante que o doente saiba defender. Da mesma forma, como quando uma pessoa é alérgica a uma coisa, tens que ir ao hospital, olha, não me dê um medicamento tal porque eu sou alérgico. Exatamente. Okay? Isso é diferente. Eles também têm que perceber, olha, que eu posso ter uma infecção e não ter temperatura. Uma coisa que também é muito importante. Força, diga. Por causa de ter falado que o doente é alérgico. Certo. Porque há muitos que dizem, não posso tomar isso porque sou alérgico. Na força máxima da dor da fibromialgia, vão para as urgências, enchem-nos de algures, brufenes, papel, não faz nada, é zero. A única coisa que me punha logo, que me fazia levantar da maca e punha-me fresquinha, aspergic intravenoso com soro. Soro com aspergic. Portanto, injetável, aspirina ácida salicílico, certo? Injetável. Começa-se a sentir um calorzinho pelo corpo todo, a atuação. Então, quem estiver lá em casa, presta Exatamente. atenção, quem sabe, pode ser que esses efeitos começa sejam produzidos a sentir aquele calorzinho e a pessoa a começar
a mexer os braços, olha para as mãos, já mexe as mãos. Bem, a primeira vez que me aconteceu isso, eu queria-me vir embora, eu entrei de maca, sentei-me, já não estava bem deitada, sentei-me, doutora, já posso ir embora? Nem pensar, a senhora esquece que estava assim, pronto, reproduziram como me encontraram. Tenho que assinar o termo de responsabilidade, doutora, tenho saudades da minha caminha, deixe-me ir para casa, por favor. E lá assinei o termo de responsabilidade, vim para casa. Mas lá está, o doente entra na urgência, o que é que me ajudou posteriormente a essa situação? É que fui à minha médica de família, solicitei-lhe uma prescrição, sempre que precisava, nem sequer tinha que ir à triagem, porque eu já levava a prescrição da minha médica de família. Era só entrar e os médicos, como é que entrou e como é que está agora? Ah, pois é, e o doutor tem que aprender a tratar, mas não acontece isso nas nossas urgências. Eu bem esclareço os doentes para fazer isso, mas eles só em pensar que têm que ir à médica de família, ir buscar aquela prescrição, sair de casa, sair de casa, custa-lhes muito. Agora, estava a falar nos 3 graus, certo. mínimo, médio e severo. Isso tem muita importância para quê? Que os próprios doentes pensam, ainda agora estamos numa grande luta, estamos a aguardar ser recebidos no Parlamento, porque temos 2 petições anexas que vamos ser ouvidos, e já falei com todos os grupos parlamentares, estão todos a apoiar-nos, todos os grupos estão do nosso lado, e finalmente vai ser conhecida a fibromialgia de acordo com a obrigatoriedade dada pela Organização Mundial de Saúde, que reconheceu a fibromialgia como doença crónica primária. Primária quer dizer que não precisa de estar anexada a qualquer outra doença para ser crónica como a outra doença à qual está anexada. O que é que aconteceu no nosso país? Isto nasceu em janeiro de 2002, arranjei uma audiência, fui à DGS, nada se resolveu, enviei posteriormente 7 e-mails, até hoje, resposta 0, da nossa Direção-Geral de Saúde. Ou seja, no nosso país, há médicos que já conhecem a diretriz da OMS, mas não por esclarecimento da DGS. Caladinhos, porquê? Mas isso vai ser tudo resolvido quando formos agora ao Parlamento, porque uma das coisas que exige na petição é algo terrivelmente grave e é vergonhoso, algo que está em vigor desde 2003, que diz: a fibromialgia é uma doença crónica incapacitante e que provoca uma série de coisas que até nem é verdade, não é tão exagerado assim, mas está fora da lei número tal, ou seja, reconhecem a doença. E eu um dia fui a uma das muitas reuniões no Ministério da Saúde, estive a falar com o secretário de Estado e a resposta que eu tive, porque eu exigia que se cumprisse, crónica e incapacitante. O que é que eu ouvi? A senhora já viu o que é que isso representava para os cofres do Estado? Eu, doutor, ouviu o que disse? Claro, sem dúvida. E neste momento há a caricata situação. Doença crónica existe, está reconhecida. Incapacitante, 0. E eu ainda a última vez que fui à televisão coloquei isto. Será a doença das formiguinhas? Uso as formiguinhas como, pronto, Doutora Margarida, bode expiatório. A sua petição, presumo que é para ser entregue na Assembleia da República, não é? Já está. Já está entregue. Já está entregue, já está assumida. Mas as pessoas ainda podem assinar, não é? Não. Há mais de um ano, está tudo entregue, está tudo definitivo. Mas com as quedas do governo, eleições, doutora, eu também tenho alguma experiência de petições, porque eu fui o fator principal para a constituição da lei da medicina chinesa e da acupuntura. É uma luta já muito longa. Se a lei não mudou em relação às petições, apesar de já ter sido entregue, ela pode continuar até à altura em que possa ser. Neste momento não, porque já está assumida e declarada como válida. Já acabou. Não, certo. Completamente. Mas não deu origem a uma lei que... Vai dar, quer dizer, nós temos sorte neste caso, e vou dizer qual é a nossa sorte. É que o Dr. Luís Montenegro, em 2015, apresentou um projeto de resolução com o PCP e Bloco de Esquerda a solicitar
o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica e incapacitante. Foi o próprio Dr. Luís Montenegro, Muito bem. que é quem está à frente do governo, claro. Então, oxalá se resolva. E ele essa não, via. eu já lhe enviei um e-mailzinho direitinho para ele. Ah. Uma coisa foram os grupos parlamentares, outra coisa Certo. Há o duas primeiro-ministro. posições para se conseguir legislar. Eu Já estou a está falar só de experiência de luta para a constituição de lei. Uma pode vir do governo sob a forma de decreto-lei, e aí basta o Ministério da Saúde a fazer esse decreto-lei. Sim. Ou através da isso que Assembleia da estamos a fazer. República fazer um projeto. Ela vai mesmo a um discussão projeto de lei ao Parlamento. para fazer uma lei. Certo. Vai mesmo a discussão. Aquilo que nós pretendemos é projeto de lei, precisamente. Projeto de lei. Claro que depois tem os seus trâmites legais, passa de A um lado lei para em o si outro. tem mais poder do que o projeto de lei. Sim, O sim, projeto sim. de lei é mais fácil de fazer do que Mas a lei. era o que eu ia dizer. Certo, É mais garantido. O certo. projeto de lei é mais garantido. Porque sendo aprovado, Sim, se estou o convencida governo que ninguém vai estiver contra. favorável, é Sim, fácil sim. fazer o projeto de Sim. lei. Nas E circunstâncias, vou claro. insistir, E enquanto concordo esperamos consigo. para a nossa entrada, eu vou insistindo. E-mails atrás de e-mails. Eu gostava que a doutora Margarida falasse, já falámos de novas evidências em relação ao diagnóstico Sim, e há muita esperança neste momento. Estão a atacar o próprio sangue. Estão a tentar, porque eu adoro sempre que, e felizmente tenho muito tempo para estar em casa, passo o dia quase todo na página, são 85 mil doentes, é muita coisa, mas tenho os meus tempos para mim. Os meus tempos para mim é para estudar. É para ver e coloco sempre no Google últimas investigações. sobre a fibromialgia. Muito bem. Ainda há dias descobri mais uma que saiu em 25, Então, 2025. Agora já não me lembro porque passei logo para a página, mas foi há coisa de uma semana. está bem. Eu Eu depois isto vou está ver na sua ótimo. página. Está na página. E está dividida em 4 frações do assunto. Que é super fácil de entendimento para as doentes. Elas realmente ficaram a dizer: isto é obrigatório, é de obrigatória a leitura, têm que ler isto, porque o doente tem que estar informado. E então costumo dizer: doente informado é doente meio curado. Eu gostava que falasse para os nossos ouvintes Certo. sobre citicolina. Certo. Ora bem, a citicolina foi um químico que foi responsável, primeiro, pela suspensão da APDF. Comecei a ver que uma pessoa chega a um ponto e sente que quer fazer mais e não consegue. Não temos meios para. E então aconteceu um dia, de um momento para o outro, comecei a tropeçar nos próprios pés, a cair, parecia um saco de batatas, o tronco, o corpo caía todo. Pum. Não tinha tempo para me agarrar a nada. Fraturei 3 costelas, comecei a ficar manchada em todos os sítios do corpo. Nunca fraturei nada, porque embora o meu exame desse artroses da cabeça aos pés, nunca tive nada, nem nos dedos, nem nos pés, nem nas articulações. Aliás, é uma coisa que, por exemplo, o Dr. Fernando Morgado, convém dizer isto, há pessoas que pensam que são os músculos, é uma doença dos músculos. Nada disso. Os músculos de um doente fibromialgico estão todos super perfeitos. Foram sujeitos a biópsias, N biópsias por todo o corpo, está tudo 100%. Eu um dia telefonei para o nosso presidente suplente da direção, o Dr. Sousa Pereira, que é agora o reitor da Universidade do Porto. Foi fabuloso enquanto esteve connosco na associação. O professor, foi de tarde, pronto, fui lá e ele, bem, eu estou a ver essas equimoses todas, mas temos que ver o que é que está dentro. Vamos fazer exames. Resultado, estava a fazer microinfartos. E o Dr. Sousa Pereira, vamos lá ver o que é que está a tomar agora. Pronto, está bem, isso não é nada que interfira. Porque há medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, só prejudicam o doente. Não precisam. Um médico que prescreve anti-inflamatórios para o doente fibromialgico é erradíssimo. Nem pensar. Então, o professor Sousa Pereira indicou-me o químico principal da citicolina, mas transformado em fármaco, que era a somazina. Que a somazina era de um laboratório, mas há mais 3 Sim. que são iguaizinhos, só de laboratórios diferentes. Mas é a mesma coisa. Tudo advém da citicolina. Certo. O que é que me aconteceu? De um dia para o outro, eu fui ao professor Sousa Pereira um dia ao fim de tarde. No dia seguinte, eu acordei, abri os olhos, que é isto?
pareciam os faróis. Que nunca acontecia. Primeiro que abrisse os olhos, primeiro que falasse, tinha que estar ali, a molejar. E estou a presumir que isso Foi de um significa dia para o uma outro. melhoria depois de ter tomado citicolina, é isso, não é? Sim, eu reforço. A citicolina é o composto químico de 4 fármacos. O que eu tomei foi a salmazina. Mas há mais 3. Sim, mas Pronto. aquilo que eu entendo queria- são só marcas. A citicolina Só é a molécula, é, ok? a citicolina é a base. Exato, O é que a é que molécula. aconteceu? Falei ao laboratório. Não disse então o que é que me aconteceu. Abri os olhos. A minha cara não tinha papos. Nem me doía, porque eu costumava fazer aí, tudo dói. A cara toda parecia que tinha levado murros. Murros mais fortes. E eu acordava, ficava ali, ai, dá-me tanto. Pronto. E aos poucos é que a pessoa se vai levantando e vai fazendo a sua vida normal. Por exemplo, toma-se banho. A água do banho dói. Parece espeto a chegar ao corpo. Agulhas. Então nesse dia, costumo também andar com as mãos luzidias de inchadas. Olho para a mão. Comecei a beijar as mãos. Que não me doíam, Isso nem depois de ter estavam tomado inchadas. citicolina. É isso que estamos a Certo, dizer. doutor. Muito bem. Certo. As mãos estavam inchadas. Comecei a socar-me. Tum, 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 nada me doía. Eram socos mesmo. Mas o que é isto? Então, custa-me sempre, todos os dias, levantar e hoje, pela cama fora, vesti-me sem dor. Eu tenho que experimentar até que ponto vou chegar. Arranjo-me, vou fazer uma caminhada de 2 quilómetros. E eu a pensar enquanto caminhava. Há tanto tempo que eu não faço isto. De facto, isso Vou pagar a fatura. Vou pagar uma fatura bem forte. Ai, vou. Já estava à espera que no dia seguinte nem sequer me poderia levantar. Não. Fiz a caminhada. Cheguei a casa, estava igual. Peguei no aspirador. Já agora quero ver até onde vou. Aspirei É a casa. mesmo uma pessoa desafiante, anda à Sou. procura dos seus limites. Sou. Eu tenho que ver até onde vou e o que é que me ajuda e o que é que me faz mal. Tenho que saber. Porque sempre fui assim. E é da opinião que a pequenita, citicolina seria sem positivo para a dúvida causa das pessoas? nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu gostava de acrescentar aqui um dado. Que Eu vou chegar lá. Mas vá lá. Eu vou força. chegar lá. Fui à televisão, à SIC, fizeram uma entrevista e eu levei. Comecei a experimentar com a ajuda dos outros elementos da APDF. Vamos calar caladinhos e vamos experimentar nos próprios doentes. Alguns, muitos. Que maravilha, melhorei muito. E outros, não fez nada. O que é que está a tomar? O que é que nós chegamos à conclusão? Os que não estavam a ter qualquer tipo de melhora eram precisamente os doentes que estavam intoxicados com fármacos indevidos. Ok. Fármacos indevidos. Os tramadóis, opiáceos, por todo lado, completamente baralhados. Pode E haver aí eram os que Sim. não tinham resultados práticos com a medicação. E começámos a chegar aí. Bem, quando começámos a chegar aí, ao fim de 2, 3 meses, comecei a pedir um inquérito aos próprios doentes. Já tinha pedido a colaboração ao laboratório. Eles tinham dito que sim, mas isso demora 2, 3 anos para começar a investigação, porque isso fica muito caro, estavam assim um bocado. Quando eu comecei a fazer inquérito e a pedir opiniões dos doentes, ficaram todos zangados comigo. A senhora está a fazer inquérito, mas a senhora o que é que vai fazer? Vai seguir em frente ou quer que nós ajudemos? Não, quero tudo. Eu só quero ajudar os doentes, porque eu não represento médicos nem laboratórios. Represento doentes. Se os doentes quiserem colaborar, eu avanço. Foi uma investigadora de Lisboa, que ainda hoje está muito ativa na investigação, a doutora Paula, bem, não me lembro agora, podia ter visto melhor, não me lembro, já foi há muitos anos. Entretanto, lembrei-me de ir à Faculdade de Farmácia. Tive conhecimento do doutor Jorge Gonçalves, que é investigador também. Quando lhe falei no que se tinha passado comigo, ele ficou super entusiasmado, a ponto de, no escritório dele, no gabinete, só se via citicolina por todos os lados. Ele um dia chamou-me lá e pronto, informou-me. Estamos no bom caminho. Arranjei um grupo, estão 200 e tal a trabalhar comigo, estou a fazer a investigação e a coisa está a correr muito bem. Ótimo, professor, vamos continuar. Claro, vamos lá. Foi nessa altura que eu passei da PDF para a UNIAF. O que é que aconteceu para nosso azar? Veio a Covid. É que nós tínhamos apoio de 2 hospitais que nos estavam a financiar a experiência, a investigação. É claro que todos nós sabemos como estão neste momento economicamente os hospitais. O que é certo é que, atendendo à nossa situação de país,
essas hipóteses todas e mais algumas iam ficando todas. Pronto. Doutora Maria. E não há dúvida que os nossos doentes continuam a experimentar. Ainda há Certo. dias tive mais uma informação de uma doente, sim senhor. Uma coisa muito rápida. Eu fui insultada pelas associações existentes que eu que tinha recebido uma avultada quantia do laboratório para falar o que falei. Entendo. Foi muito É mau, doloroso. sim, sem dúvida é mau. Foi vocês muito fazerem isso. doloroso. E por isso é que eu criei outra página, outro grupo, porque fiquei magoada demais. Agora, Diga-nos o nome do grupo onde vos podem seguir. Repito outra vez, nós vamos pôr lá em baixo. Como é que as pessoas entram em contato consigo? Eu penso que é através do Facebook, da página dos Fibromialgicos Unidos, temos não é? no Instagram, mas eu confesso, não tenho tempo para ir ao Instagram. Fibromialgicos Unidos. Fibromialgicos Unidos para a Eu saúde, gostava sim. de dar uma informação que eu acho que é útil para as pessoas. Que eu, por acaso, conheci a citicolina muito cedo, porque a citicolina nasceu, a primeira vez que foi usada foi no Japão. E foi usada para tratar acidentes cerebrovasculares, para recuperar os acidentes cerebrovasculares. Atua diretamente ao cérebro. Exatamente, mais uma vez. Depois começou a ser tratado em demência, em Parkinson, em Alzheimer, em doenças degenerativas do cérebro, numa perspectiva global, porque o que a citicolina faz é restaurar as membranas cerebrais, o que melhora muito a função cerebral. Outra coisa que as pessoas não sabem é que também existe citicolina como suplemento alimentar, porque ela começou... Então, vou dizer outra coisa ao doutor que se calhar desconhece. É prescrita para crianças em idade escolar e para idosos. Muito bem, claro. Crianças em idade escolar motiva a parte cerebral para a atenção, memória. Certo. Atua Eu muito bem. posso Tudo que dizer-lhe atua no cérebro. que eu tomo citicolina para melhorar a minha memória. Pronto. E melhorar a Um memória. idoso começa a andar melhor, sem mancar. Justamente. E já agora queria dizer também que a citicolina é uma molécula que deriva da colina. E a colina abunda em vários alimentos. E as pessoas podem aumentar a quantidade de colina comendo melhor. Os alimentos têm muita importância na fibromialgia. Justamente. Muita mesmo. E não são aqueles que as pessoas esperam. Porque o que é rico em colina é... Bom, algumas leguminosas são muito ricas em colina, mas o mais rico de tudo em colina são de origem animal. São os ovos, particularmente a gema de ovo. Okay, a gema de ovo é extremamente rica em um ovo médio tem 275 miligramas de citicolina. A dose recomendada para tratar a citicolina vai de 500 miligramas a 1500 miligramas. A maior parte das pessoas toma 500 a 1000 miligramas por dia. E é possível consegui-la de forma alimentar. A carne vermelha de vaca, sobretudo de vaca... É, mas para a fibromialgia deve-se evitar carne vermelha. Ok. Não. Tem outros componentes. Muito bem. Lá não. está, fazem... Claro, faísca. eu estava a falar só de aumentar a citicolina. Além dos ovos, as nozes, as avelãs, Ótimo. as nozes, as avelãs Isso são é ricas em excelente. citicolina. O grão de bico Grão de bico, feijão. e o feijão vermelho. São estas substâncias que são mais ricas em citicolina e com coisas naturais as pessoas podem melhorar muito a sua capacidade também de melhorar da doença. É verdade. E Isso também é existe verdade. uma forma de suplemento, ou seja, a partir do ano 2000 houve uma nova classificação da citicolina e começou-se a perceber que era, além de ser um medicamento, era qualquer coisa que melhorava a qualidade da saúde das pessoas que não estão doentes. Dessa razão, a partir desse momento começou a ser comercializado também como suplemento alimentar. Os suplementos fazem muitíssimo bem. E vitaminas, aqueles complexos vitamínicos, convém que os doentes usem e abusem. Por exemplo, o magnésio. Excelente para a fibromialgia. E tem outra coisa, excelente. O magnésio e a citicolina potenciam-se mutuamente. Exatamente. Portanto, os dois juntos ainda têm melhor resultado. Conseguem tirar dores aos doentes fibromialgicos. Não digo tirar na totalidade, mas reduz. Claro. Pronto. Já agora queria acrescentar que, evidentemente, eu todos os dias vejo pessoas que foram tratadas por outras pessoas sem resultado nenhum. Inclusive na minha profissão. Muitos deles são fibromiálgicos. É evidente que se o colega não percebe a doença, seja médico ou outro profissional de saúde, também não consegue tratar. Portanto, nessa razão. Mas a minha equipa tem bom resultado a tratar a fibromialgia. E justamente porque
nós vemos o doente como um todo e tratamos o doente pelo todo e não só por uma parte. E também não vemos a doença como um reumatismo e muito menos como psicossomática. Aliás, psicossomática, infelizmente, é um saco grande da medicina para tudo o que não entende. Ou seja, não sabe o que é psicossomático. Mas pronto. Disse muito bem, quando não sabe o que é. Exatamente. Nós teríamos aqui conversa para 5 dias há ou para médicos 50 horas. que de facto não gostam de ser incomodados. É verdade. Pelos doentes que se queixam muito. E os fibromiálgicos são doentes que se queixam queixas, muito. Coitados, têm que se queixar, não é? Portanto, não há grande escolha, temos que os ouvir, perceber. Aliás, para nós em medicina chinesa é muito importante ouvir o doente, porque a forma como ele se queixa modifica a forma como nós o tratamos. Ou seja, própria história de vida. É sem muito dúvida, importante. concordo. Nós não tratamos 2 pacientes da mesma maneira, seja enxaqueca, seja fibromialgia. Temos que adaptar a terapêutica a esse paciente, no sentido de fazer com que ele fique melhor, ir de encontro aos seus sintomas, mas também não esquecer a causa. E há aqui esta grande mudança na terapêutica, que é a compreensão, provada cientificamente, de que a fibromialgia, a componente principal é cerebral, é inflamatória, de uma célula específica no cérebro. Inflamatória a inflamação no cérebro. É neural. Estou de acordo. Estamos de acordo. Agradeço imenso a sua vinda. Eu é que agradeço. Foi precioso para as pessoas Penso que receberam lá em casa. Fomos úteis para e é os muito doentes, importante que as pessoas seus ouçam familiares isto dito e classe médica. de uma pessoa que personifica a patologia por a ter vivido de forma intensa. E assim... Fui das primeiras. É muito importante que as pessoas que sofreram da doença e melhoraram de alguma forma tenham coisas importantes a dizer aos outros. Precisam de nós. Classe muito médica, obrigado. Sem ser classe médica, toda a gente que tenha caráter, que tenha um perfil saudável e, pelo menos, essencialmente, que tenha capacidade de amar os seus familiares. Porque, infelizmente, é da família que eles recebem os piores maus tratos. É verdade. Muito obrigado pela sua coragem e resiliência. E eu convido todos os nossos espectadores a verem a sua página de Facebook, Fibromialgicos Unidos. Pela Saúde. E vão encontrar muita informação muito interessante e partilhem. Muito obrigada, doutor.